Professora, as cidades litorâneas, geralmente, né, elas geram muito resíduos de coco. Quanto que é o custo? Isso aí representa um custo para a limpeza urbana, né? Essa questão da matriz energética passa por várias moedas, não só a moeda tangível da venda do combustível em si, mas por todo o processo ecológico e de sustentabilidade envolvido. Em A Força do Agro, a partir de hoje, teremos um quadro para levar informação sobre a árdua rotina do produtor e pecuarista, até a comida chegar à mesa do consumidor. Obrigado, Joyce. Obrigado a você, OS, pela oportunidade e por a gente poder levar às populações urbanas a realidade da produção agrícola para dentro da porteira. Assista agora A Força do Agro com Joyce Mafezoli. A Força do Agro, o Brasil que dá certo. Olha só, biocombustível de coco, é isso mesmo, é a alternativa sustentável para a transição energética. Alberto Fernandes é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. É um prazer recebê-lo, professor. É um prazer nosso divulgar o nosso trabalho para todo o Brasil. É super importante para a universidade essa divulgação. Obrigado pelo convite. A gestão de resíduos sólidos e a diversificação da matriz energética brasileira são dois problemas que podem ser resolvidos graças à transformação dos resíduos de coco verde em biocombustíveis. Professora, as cidades litorâneas, geralmente, né, elas geram muito resíduos de coco. Quanto que é o custo? Isso aí representa um custo para a limpeza urbana, né? Essa questão da matriz energética passa por várias moedas, não só a moeda tangível da venda do combustível em si, mas com todo o processo ecológico e de sustentabilidade envolvido. Eu vejo essas alternativas à cana-de-açúcar nesse contexto, porque a cana-de-açúcar, por toda a pujança da indústria, por toda a infraestrutura, logística de distribuição, postos de combustível, todo o complexo, do ponto de vista econômico, puramente dito, quer dizer, quanto você paga por um litro, eu vejo a cana como de difícil ser batido numa competição econômica, numa competição de mercado. Mas eu vejo esses resíduos com um intangível muito grande. Você colocar cidades sustentáveis, empresas sustentáveis, nesse contexto que eu vejo a importância dessas pesquisas e desse desenvolvimento. E muito dessas energias renováveis, no sentido de biocombustível, como nos Estados Unidos, por exemplo, usam alimentos, como beterraba e outros tipos, que eu acho que também não é uma solução boa, no meu ponto de vista, claro. Agora, professor, aqui é o resíduo, então, do coco, né? Que geralmente ia para o lixo e tal, que ele é transformado em biocombustível, é isso? O coco, a indústria de coco é uma indústria gigante. Geralmente, a gente pensa na casca de coco, daquele coco que a gente toma na praia, delicioso, geladinho. Mas quando você vai no supermercado, você vê diversos produtos que usam coco, tanto como produto principal, né, como leite de coco, ou como produtos secundários, como shampoos, etc. Então, a quantidade de resíduos provenientes dessa indústria de coco é gigantesca. E aqui nosso grupo pensou algumas soluções para utilização desse resíduo. Algumas tentativas foram utilizadas, como, não sei se você se lembra, do xaxim para planta, enchimento de banco de imóveis, de sofás, fazer tijolo como reforço de tijolo,
mas isso a gente acha que são soluções com baixo valor agregado. Então, a nossa ideia é uma solução com alto valor agregado para esse produto da agroindústria. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Um dos desafios do agro é se comunicar da porteira para fora, essencial para desmistificar mitos e construir uma imagem positiva do setor que move o Brasil. Mas, tão importante quanto, é preciso informar o que acontece da porteira para dentro. Por isso, em A Força do Agro, a partir de hoje, teremos um quadro para levar informação sobre a árdua rotina do produtor e pecuarista, até a comida chegar à mesa do consumidor. E aqui com a gente, Frederico Dávila, para trazer essa informação, passar essa rotina aí, produtor rural. Seja muito bem-vindo, Frederico. Obrigado, Joyce. Obrigado a você, Oeste, pela oportunidade e por a gente poder levar às populações urbanas a realidade da produção agrícola para dentro da porteira, que é onde tudo ocorre, onde tudo se inicia. É isso aí, olha só, e de acordo com a ProSoja Brasil, o Plano Safra deverá representar apenas 20% do crédito necessário para o setor. O que, de fato, antes de a gente falar sobre esses 20%, representa o Plano Safra para o produtor, o Frederico? Bom, Joyce, representa muito, né? É ali que as decisões são tomadas. Inclusive, o fracasso do último Plano Safra, né, de 2024, nós observamos muito no que nós vemos agora na questão do aumento dos alimentos, porque dos 416 bilhões
que foram previstos para o Plano Safra, apenas 52% foram efetivamente alocados. Então, muitos projetos deixaram de ser concluídos ou mesmo de terem sido iniciados. Então, vamos falar aí do mais premente, aí, o ovo, né? Quando a gente fala de ovo, nós estamos falando de alojamento de galinhas poedeiras. Alojamento de galinhas poedeiras, você não resolve isso com 20, 30, 40 dias. Você precisa de toda uma estrutura para você alojar essas galinhas para amanhã elas estarem produzindo ovos. Diferente de um alojamento de frangos para consumo de carne, que é um pouco mais rápido. Então, as coisas que acontecem, né, as manifestações que acontecem através de preços ou falta ou excesso de produto, elas não começam ontem nem anteontem, elas começam lá atrás na hora da decisão do produtor, que normalmente começa na época do Plano Safra. Olha só que interessante, então o preço alto do ovo, do café, tudo isso vem lá de trás, não foi de uma hora para outra, e tem influência direto do Plano Safra, e o Plano Safra ele é administrado, né, gerido aí pelo governo federal. Exatamente, e eu desafio aqui, eu quero até que os produtores que tiveram acesso a recursos do Plano Safra de outubro de 2024 para cá, mandem um e-mail aqui para o Oeste, mandem um recado aqui, olha, eu consegui ter acesso. O que eu estou falando são recursos do Plano Safra com recursos equalizados, não estou falando de recursos livres que você vai tomar aí a 18%, 20%, 22%, que é o que estão oferecendo hoje na prateleira dos bancos, inclusive os bancos públicos. É uma vergonha, né? Isso é agiotagem, você pegar um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal e está oferecendo recursos nesse tipo de taxa de juros. Então, o produtor que teve acesso a recursos do Plano Safra de outubro de 24 para cá, eu queria conhecer ele, porque eu até agora não achei nenhum. Vamos deixar o WhatsApp aqui na tela e pode falar com a gente. Agora, Federico, se o Plano Safra, de acordo com a AproSoja, representa apenas 20% do crédito necessário, de onde virão os outros 80%? Na verdade, Joyce, quando a AproSoja fala isso, ela está dizendo porque você tem 3 pilares quando a gente fala em Plano Safra. Você tem o custeio, você tem o investimento vamos dizer, de primeira necessidade, que eu já vou explicar, e você tem o investimento de longo prazo. O que é o custeio? O custeio é o dinheiro que você precisa para tocar a lavoura, para você fazer o seu cultivo, seja soja, milho, algodão, feijão, enfim, laranja, enfim, o que você estiver imaginando ali de produção agrícola. HF, quando a gente fala HF, são os hortifrutis, né? É o custo de produção direta. Quando a gente fala em investimentos de primeira necessidade, a gente está falando de tratores, máquinas, renovação de parque de máquinas, irrigação, barracões, câmaras frias, instalações para frangos, galinhas, porcos, entendeu? Leiterias, são aqueles projetos que você vai instalar, você está ou trocando equipamento, ou modernizando, ou ampliando. E você tem os investimentos de longo prazo, que são os investimentos em armazenagem, que são os investimentos em recuperação de solo, que chamava-se ABC, a linha, hoje chama-se Renovagro. Você tem os investimentos de transformação de áreas de pastagem degradada em agricultura, por exemplo, que são investimentos que vão começar a responder depois de 24, 36 meses. Por exemplo, quando a gente fala em PCA, que é o programa de armazenagem, né? O PCA é Programa de Comercialização e Armazenagem, né? Ou Programa de Construção de Armazéns, que é a construção de silos, a construção de barracões para você ter armazenagem para os produtos, justamente para você ter uma regulação de estoque e não precisar vender porque não tem espaço, e também você poder segurar para quando você tiver melhores preços. Então, esses investimentos você só pode fazer, que são investimentos caríssimos, se você tiver recurso do Plano Safra. Então, quando a gente está falando de 20% que a AproSoja está falando, ela está falando em 20% do valor total desse tripé. Mas quando a gente vai ver, esses 20%, dentro desses 20%, você pode colocar aí uns 40% que
estão nesses 20 que é de custeio, por exemplo, que é para mover a roda da safra, que é para o produtor, ano a ano, pagar os seus compromissos e entrar com a nova safra de verão que começa no segundo semestre. Mas ele tem que se programar, como nós estamos falando aqui agora, no primeiro semestre. Que falando do custeio, a previsão aí para a equalização de juros é de 1,5 bilhão, né, de reais para o custeio e 4 bilhões para investimentos, total de 5,5 bilhões destinados à agropecuária empresarial, valor considerado aí insuficiente. E como você colocou, o produtor precisa do crédito para poder investir, produzir mais para chegar o alimento com melhor qualidade, mais alimento e com preço justo para o consumidor. Exatamente. Vou dar um exemplo para você bem real de hoje, que acontece na vida do produtor de modo geral. Hoje, se ele for recorrer à taxa de juros praticada, o financeiro baseado na Selic que nós temos hoje, ele vai pagar 1,2, 1,3 aí numa revenda, numa cooperativa ao mês. Nós estamos falando aí de um juro de 17, 18 ao ano. Normalmente é mais ou menos isso que ele tem de lucratividade, né? Mais ou menos é isso que ele tem de lucratividade média. Então, como é que ele vai se arriscar a tomar um recurso nessa taxa para nem sabendo se ele vai conseguir remunerar o capital que ele está pegando? Está entendendo? Então, a situação hoje é muito complicada e para você ter uma ideia em termos de comparação, no governo anterior, no governo Bolsonaro, quando a ministra Tereza era a ministra da Agricultura, o volume de equalização era 12 bilhões. 12 bilhões. E 12 bilhões, Joyce, para equalizar uma taxa de juros de 7,5%, de 8%. A maior foi a do final de 2022, que foi pós-pandemia, foi de 12%, e eles mantiveram a taxa praticamente empatada com ficou 12 com 12. Então você imagina que aqueles 12 bilhões daquela época, que já eram meio brigados ali entre a ministra, brigados no bom sentido, entre a ministra Tereza e o Ministério da Fazenda, o ministro Paulo Guedes, você imagina hoje 5,5%, porque nós estávamos falando em equalizar taxas de 10%, 12%, hoje nós estamos falando em equalizar a taxa de 15%, 16%. Então, na verdade, não é que os 5,5 bi são insuficientes. Hoje deveria ser a equalização, aqui fazendo uma conta rápida, devia ser da ordem de 15, 18 bilhões de reais para equalizar a taxas competitivas. Não dá para o produtor pagar taxas de juro real como essa que nós estamos assistindo. E digo mais um tema, o governo está cometendo um erro enorme que nem na outra administração do PT, na época da Dilma, eles cometeram. Porque você veja na época de 2015, 2016, 2014, 2015, na época da Dilma, os juros subiram bastante, porém ela não mexeu, a equipe dela não mexeu nas taxas de juro para o agro. Tanto que a gente não lembra de ter visto problemas graves, fora o feijão naquela ocasião, que foi um problema climático bastante pronunciado, mas a gente não lembra de ter visto uma avassaladora subida de preço que nem a gente vê hoje. Então, esse governo provavelmente vai afundar, já está afundando em popularidade, mas afundar ainda mais por conta do expressivo aumento dos preços do alimento no Brasil. Quem costuma criticar o agro tem que acompanhar aqui a força do agro para entender o que acontece da porteira para dentro, como a falta de financiamento ela acaba piorando a inflação, né, Frederico? Preço alto não é culpa do produtor e agora ficou esclarecido aqui que o preço elevado que está no supermercado já vem lá de trás de um planejamento mal feito. O ano que vem tende a ser pior então, né? Porque você imagina o seguinte, aquele produtor que se aventurar, né, que vai plantar mesmo, etc., tem algum recurso ou tomou algum recurso e vai entrar na safra, você tem que lembrar que tem a questão climática toda. A questão climática influencia muito. O café que a gente está vendo hoje aqui é por causa daquela seca pronunciada de 2023, que deu uma florada muito fraca no café
E aí caiu muito a produção e ele se manifestou agora, porque a colheita de 2024, né, que a seca foi em 2023, a colheita foi em 2024, ele começou a subir do final de 2024 para cá. Isso pode acontecer agora na safra nós temos a safra de inverno que começa agora em abril, né, que é quando o Brasil vai plantar trigo, por exemplo, que a gente depende ainda de importações de trigo. O Brasil não é autossuficiente em trigo. A gente depende muito da Argentina, por vezes a gente depende da Rússia, por vezes a gente depende do Canadá. O norte do Brasil traz muito trigo do Canadá e dos Estados Unidos. Mas isso tudo vai se manifestar normalmente período de 180, 200 dias após, que é mais ou menos entre o produtor botar a semente no chão e sair lá na frente. A colheita lá na frente ela está disponível para comercialização. Então a gente tem todo esse problema climático ainda pela frente para enfrentar. E também agora começa a safra verão dos Estados Unidos, ou do hemisfério norte como um todo, que inclui a Europa. Então nós temos também que ver como vai se comportar o clima nos Estados Unidos e na Europa, porque os Estados Unidos, como você sabe, é um grande player no mercado de commodities como soja e milho. Acompanhe aqui a Força do Agro, da porteira para dentro, com Frederico Dávila, às terças-feiras. Obrigada pelas informações e voltaremos aqui para trazer conhecimento para o nosso público. Obrigado a todos vocês. É um prazer sempre trazer a realidade do produtor rural para a população conhecer mais a porteira para dentro do agro. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores das articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitai Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitai 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Caute. E vejam só, com Vitai 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitai 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Caute. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitai 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Bom, e diante de tudo que nós falamos aqui, né, professor, se faz bem para o meio ambiente, você está fazendo de um lixo um dinheiro, agregando valor, esses produtos acabam contribuindo, inclusive, para a redução de emissão de gases de efeito estufa, né? Certamente, certamente. Eu não tenho assim, competência para calcular a redução, mas, obviamente, sim. São materiais que iriam apodrecer no meio ambiente, que vão ser evitado esse problema. Então, eu acho
é toda uma cadeia, né? É um círculo virtuoso, né? Não mais o círculo de sai do círculo de problemas, de gerar danosos, e entra num círculo virtuoso de valor em todos os sentidos, né? Hoje, uma empresa que tem esses parâmetros como base da sua produção é fundamental, né? Como o senhor colocou aqui, a Perdão. ideia não é concorrer diretamente aí com etanol de cana, de milho, mas a gente sabe que cada vez mais o mundo está buscando ser mais sustentável, está buscando alternativas aos combustíveis fósseis. E esses não vão deixar de existir, porque eles têm outros benefícios aí e tal, mas a ideia é sempre buscar uma energia limpa, um combustível limpo e a casca de coco acaba sendo uma opção também nesse meio, né? Eu acho que, como falei, a casca de coco foi uma motivação vinda do ambiente que a gente mora e trabalha. Mas eu vejo muitos resíduos agroindustriais que poderiam ser estudados nessa mesma direção. Resíduos da soja, resíduos do milho, resíduos da própria cana, resíduo para evitar esse tipo de dano ao meio ambiente, né? Não se restringe só à casca de coco. Acho que quando você visita uma grande indústria de agronegócio, você, nossa, geralmente o destino é a queima, para angariar um pouquinho de energia, mas no nosso ponto de vista, isso tem que agregar mais valor do que isso, esses resíduos. Professor, em que fase? Qual é a próxima etapa agora da pesquisa? Olha, a próxima etapa como eu falei, assim, a função da academia são duas, né? A primeira, básica, que a gente jamais pode esquecer, é a formação de recursos humanos. Porque sem formação de recursos humanos nós não temos indústria, nós não temos nada. Então, a formação de recursos humanos é básica. E a segunda é fazer pesquisas que tenham algum interesse social. Aí, essa palavra interesse social é muito ampla. Uma pesquisa de um cientista que estuda os buracos negros do universo tem um interesse social enorme. A gente não pode ser imediatista. Se fosse imediatista, a gente estaria ainda na Idade da Pedra. Então, a gente sempre temos que fazer pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Esse é o papel da universidade. Então, o próximo passo, no caso específico dessa pesquisa, é a entrada do setor privado. É a entrada de alguém do setor privado acreditar na ideia, criar planos de negócio, criar etapas de inovação. Você sabe que a inovação tem várias etapas. Então, a primeira fase da inovação está feita. Agora, um laboratório como o nosso, a gente não tem nem perna, nem dinheiro para fazer as outras etapas. Aí tem que o setor privado, talvez até junto com o setor governamental, acreditar, montar uma equipe maior, outros profissionais, como a gente vai precisar de engenheiros químicos, de engenheiros civis, para botar naquele modelo de negócio que eu falei, de mini-usina, para montar a mini-usina, e tem outros aspectos. A gente vai continuar a pesquisa, que é óbvio, mas esse pulo que a gente chama de grande vale, aí a situação é um pouco mais complicada. A academia fez a parte dela, a pesquisa está pronta, agora cabe à iniciativa privada colocar em prática. A gente sabe que cada vez mais surgem empresas aí, sempre com foco diferente, buscando algo diferente para investir. A universidade está com uma prateleira cheia de pesquisas à disposição para colocar em prática. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações.
Se você me dá um pequeno espaço, né, acho fundamental o agradecimento aos órgãos públicos, como CAPES, CNPq, FINEP, Ministério de Ciência e Tecnologia, Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, que foram fundamentais nessa pesquisa, por acreditar e colocar recursos. E, no caso do aglomerante, a Vale, que fez esse papel, que entrou uma indústria, acreditou na nossa pesquisa e colocou ela, futuramente deve estar no mercado, esse aglomerante. Sem investimento não há pesquisa. Valeu aí por citar os parceiros. Gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram. Vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.